Oi, pessoal. Na aula de hoje a gente vai dar um pouco mais de detalhes para a dualidade de Poincare, que a gente estava falando na aula passada. Então eu resolvi que, enfim, tem muitos detalhes importantes que eu acho que vale a pena a gente enfatizar. Então, por exemplo, eu vou colocar como um lema o que eu mencionei na aula passada, mas não dei todos os passos da demonstração, né? Que é a cohomologia de de Rham com suporte compacto de Rn é igual a R, se N é igual a K e zero se não. Tá, então, na verdade, a demonstração é, de fato, uma modificação do lema de Poincare, só que é um pouquinho mais complicado, né, do que eu falei na aula passada. E, em particular, não dá para ser tão fácil, porque não dá para ser exatamente a mesma demonstração, porque senão a gente mostraria que a cohomologia de de Rham com suporte compacto é uma invariante de homotopia, o que não é. Claramente, se a gente acreditar nesse lema, todos os RNs eles são homotopicamente equivalentes, mas a cohomologia com suporte compacto está mudando, né? Ela depende da dimensão. Então, vamos demonstrar esse lema. A demonstração vai ser por indução, em N. Então, primeiro caso, vamos fazer o caso de N igual a 1. Tá? Então, isso aqui a gente basicamente já fez na aula passada, mas deixa eu só lembrar vocês. A gente, primeiro, em relação ao H0 com suporte compacto, como que a gente calcula? Bom, a gente tem que pegar uma função, uma zero forma com suporte compacto, e supor que df igual a zero. Então, a gente sabe que, bom, se df igual a zero, então f tem que ser constante. Só que como ela tem suporte compacto, ela tem que ser zero fora de um compacto. Então a constante tem que ser zero. Logo, o núcleo de D restrito a ômega zero com suporte compacto de R tem que ser só o zero. Então, e a imagem tem que estar contida aqui, né? Então isso quer dizer que a cohomologia em grau zero com suporte compacto de R é igual a zero. Então agora vamos calcular o H1 com suporte compacto. Então agora, né, a derivada exterior de 1 formas, ela vai levar 1 formas em 2 formas, e como a dimensão é 1, não tem 2 formas. Né? Então o núcleo da derivada exterior, quando a gente se restringe a 1 formas, com suporte compacto, em qualquer suporte, no caso com suporte compacto, tem que ser o conjunto inteiro. Né? Porque todo mundo, o D é zero em 1 formas. Então isso aqui tem que ser o ômega 1 inteiro. Então o que a gente precisa fazer é calcular a imagem do D restrito a ômega 0. Né? E aí a gente tem que quocientar o ômega 1 por esse. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai considerar o mapa, basicamente a avaliação ou integração, que vai pegar uma 1 forma com suporte compacto em R e vai integrar. Então, uma 1 forma, ela sempre tem... eu vou integrar sobre o R inteiro. E repara que isso aqui está bem definido, né? Isso aqui está bem definido. Porque a ômega, eu posso escrever sempre ômega x como f de x dx. E se a ômega tem suporte compacto, o suporte da ômega é exatamente o suporte da f. Né? Então, o suporte da f, isso aqui é compacto, então está contido num conjunto AB, num compacto AB. Logo, essa integral ela é finita. Né? Logo, a integral, isso aqui é finito. É igual à integral de A até B de f de x dx, que é um número finito, porque f é uma função contínua. Tá. Então, isso está bem definido. Agora, a outra coisa que a gente vê é que essa psi ela é sobrejetiva. Isso aqui é porque a psi é claramente linear e uma função positiva que tem pelo menos um valor positivo, que a gente sempre pode construir, isso aqui vai ser diferente de zero. Então, ela tem que ser sobrejetiva. Tá. E agora vamos olhar para o núcleo. Né? Então, vamos ver quem é o núcleo de psi. Então, o núcleo de psi vai ser o conjunto das ômegas, tais que é integral. Então, vamos de ômega sobre R,
é igual a zero. E eu afirmo que o núcleo de psi é exatamente igual à imagem de D. Então, eu afirmo que o núcleo de psi é igual à imagem da derivada exterior, da diferencial. Então, vamos ver por que isso é verdade. Então, vamos verificar primeiro que se eu pego... O que acontece quando eu pego psi de dg. Então, psi de dg vai ser a integral de menos infinito a infinito de g' de x dx. Então, eu estou pegando uma função com suporte compacto em R. Tá? Então, a diferencial vai ser dada por g' de x dx, e aí eu integro essa diferencial. Tá? Então, isso aqui vai ser... se o suporte da G está em um compacto, por exemplo, compacto AB, isso aqui vai ser igual a... vamos supor que o interior do suporte está contido aqui no AB, só para não precisar usar outra letra. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que a integral de A até B de G' de x dx, que pelo teorema fundamental do cálculo vai ser G de B menos G de A, mas o suporte está contido estritamente nesse intervalo, ou seja, a função vai ser igual a zero em... Na verdade, eu não preciso nem disso, né? A função vai ter que ser zero em A e em B. Então, isso aqui vai ser igual a zero. Tá? Então, claramente, a imagem de D está contida no núcleo de psi. Agora, vamos ver o contrário, né? Vamos supor que ômega está no núcleo de psi. Então, eu vou escrever ômega de x é igual a f de x dx. E agora, vamos ver que a ômega tem que ser exata, tem que ser a diferencial de alguém. Então, a gente sabe que a integral de ômega sobre R é igual a zero por suposição. Né? Isso aqui é o psi de ômega. Tá, então, agora a gente vai construir a função g. Tá? E deixa eu só escrever aqui de novo. Vamos supor que o suporte de f está contido em AB. Tá? Isso aqui vai implicar, né, que a integral de ômega sobre R, que é igual a zero, é igual à integral de AB de f de x dx. Então, agora a gente vai definimos a função g da mesma forma que a gente define primitivas em análise. A gente vai pegar a integral de menos infinito a x de f de t dt. A gente simplesmente integra a função f de t. E aí a gente repara que a derivada dg, a diferencial de g, vai ser g' de x dx, e pelo teorema fundamental do cálculo, g' de x é igual a f de x. F de x dx. Isso aqui no ponto x, né? Que é igual a ômega de x. Então, claramente, essa função g é uma primitiva de ômega. E a última coisa que a gente tem que verificar é que g, de fato, tem suporte compacto. Né? Então, a gente tem que ver que o suporte de g é compacto, mas isso aqui segue do fato que a integral de ômega, de A até B, é zero. Ou seja, se eu pego um x qualquer, primeiro, se x é menor do que A, né? Se x é menor do que A, então g de x vai ser a integral de menos infinito a x de f de t dt. Isso aqui vai ser zero, porque o suporte de f está contido em AB. E, por outro lado, quando x é maior do que b, g de x é igual à integral de menos infinito até x de f de t dt, que é igual à integral de A até B de f de t dt, que, por suposição, é zero. Né? Logo, o suporte de G também está contido em AB. Tá? Então, a gente achou uma primitiva. Logo, G é uma função, ou seja, uma zero forma com suporte compacto. Né? Logo, a gente provou que o ômega tem que estar na imagem de D em zero formas com suporte compacto. Tá? A conclusão, então, é que o núcleo de psi é igual à imagem da derivada exterior, né, da diferencial, nesse caso. Então, voltando aqui, né, a gente tem uma transformação psi, que é sobrejetiva, que vai do núcleo de D em R. Logo, o domínio quocientado pelo núcleo vai ser isomorfo ao R. Então, o psi
ele induz um isomorfismo que leva o domínio dele quocientado pelo núcleo. E a gente sabe que o núcleo é exatamente a imagem de D. E isso daqui é, por definição, o H1 com suporte compacto. Tá? Então, a gente mostrou que a primeira cohomologia de DRAM com suporte compacto de R é isomorfo a R. Então, isso aqui é um isomorfismo. Tá? Então, esse é o primeiro passo da indução. Agora a gente vai mostrar justamente o passo da indução. A gente vai supor que o lema vale para n-1 e vai mostrar que o lema vale para n. Então é um pouco mais simples de fazer isso nesse caso. Então a gente vai supor. Então vamos supor agora que o lema vale para n-1 e a gente vai mostrar que vale para n. Tá? A gente vai construir um isomorfismo. Vamos construir um isomorfismo que vai levar que vai reduzir basicamente o HK de Rn com suporte compacto para o HK-1 de Rn-1 com suporte compacto. Tá? Então a ideia vai ser, a gente vai construir um mapa de cadeia, a gente vai construir um mapa que vai levar o HK de Rn para o ômega-k-1 de Rn-1, as duas com suporte compacto. E esse mapa é exatamente o mesmo, é um mapa muito parecido com o mapa que a gente usou para mostrar a invariância homotópica e o lema de Poincaré, que é o mapa integração. Só que aqui, em vez de usar um intervalo 0,1, a gente vai usar o R inteiro e vai justamente supor que as formas têm suporte compacto. A ideia é muito parecida, mas os detalhes são um pouquinho diferentes. Então eu vou chamar esse mapa aqui de I. É um mapa integração. Então o que ele vai fazer? Ele vai integrar em uma das variáveis. Tá? Então, basicamente ele vai fazer o seguinte, né? Se eu pegar uma forma em HK com suporte compacto de Rn, o I de ômega, bom, ele vai ser uma forma em Rn-1. Então eu vou colocar as coordenadas de Rn-1 como sendo x2 até xn. Então a ideia é que o n-1 são as últimas n-1 coordenadas. Né? Então se eu pego nesse ponto daqui, isso daqui vai ser o seguinte, né? Eu vou integrar o ômega no ponto x1 até xn, vou olhar para o vetor d dx1, vou olhar para os outros vetores aqui, dxi, eu vou integrar isso aqui de menos infinito a infinito. Tá? Ou seja, né, em outras palavras, eu posso escrever, da mesma forma que a gente fez de novo para a invariância homotópica, ou para o lema de Poincaré, a gente pode escrever a ômega como, bom, tem uma parte que tem o dx1, então vou escrever assim, né, somatório de fi dx1 dxi, onde, enfim, o i tem tamanho k-1, e, claro, o 1 não está contido no i. E agora eu tenho um somatório de gj dxj, né, onde o 1 não pertence ao j. Né, e agora o j tem tamanho k. Então, eu sempre posso escrever a minha forma diferencial assim, né? Ou seja, eu estou separando os termos que têm o dx1 e os termos que não têm o dx1. E agora, né, se eu coloco o primeiro vetor ddx1 aqui, nessa forma diferencial, os termos de baixo vão morrer e só ficam os termos de cima, onde justamente eu fico com, o ddx1 ele vai comer esse dx1 aqui e vai ficar só com dxi. Então, a integral I de ômega,
vai ser basicamente igual, né, a soma sobre I da integral. Agora eu vou integrar fi de x1 ponto dx1. E agora eu pego essa soma de menos infinito a infinito. E agora eu olho para isso aqui, dxi. E repara, né, que eu estou fazendo uma pequena identificação aqui, né? Quando eu escrevo dxi, aqui eu tenho as coordenadas, isso aqui é um bando isso aqui é um produto exterior de vários termos, dxi, onde i varia de 1 até 2. De 1 até n, desculpa, de 2 até n. Não todos, claro, né? Só um número k-1 deles, mas eu tenho as coordenadas entre x2 e xn de Rn aparecendo. E eu faço uma identificação dessas coordenadas com as coordenadas de Rn-1, que eu estou chamando também de x2 até xn. Então tem um pullback aqui envolvido, né, na relação desse dxi para esse dxi aqui, que é a mesma coisa que aconteceu no caso da demonstração da invariância homotópica, da cohomologia de de Rham, sem o suporte compacto, né? Mas é basicamente a mesma coisa, isso aqui é completamente canônico. Mas se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pergunta. Tá, então, repara o seguinte, né? O importante é o seguinte, é reparar que essa integração ela vai tomar valores em formas de suporte compacto. Por quê? É porque, basicamente, eu quero mostrar que se ômega tem suporte compacto, bom, deixa eu escrever aqui, né? Se ômega tem suporte compacto, isso aqui, vamos ver que isso aqui está bem definido, né? Então, se isso aqui tem suporte compacto em Rn, então o I de ômega realmente vai ser uma K-1 forma em Rn-1. Bom, isso aqui é trivial, porque é a definição, né? A gente está comendo a variável x1. Essa parte daqui não depende mais de x1, só depende de x2 até xn. E aqui eu tenho uma forma diferencial de variável x2 até xn. Então, realmente, isso aqui é uma forma k-1 e Rn-1. Mas repara que isso aqui tem suporte compacto. Por que isso? Porque, como que eu mostro que tem suporte compacto? Tem que mostrar que, se esse vetor aqui, né, se o vetor x2 até xn é suficientemente grande, tem norma suficientemente grande, então o I de ômega é zero. Isso é porque, né, se o x2 até xn tem uma norma suficientemente grande, então a função fi para um x1 ponto, essa função aqui vai ser identicamente zero. Então, pois, se x2 até xn, isso aqui, tem uma norma grande, é muito maior do que zero, então a função fi de x1, bom, eu vou colocar assim agora o contrário, né? Vou botar um ponto aqui, né? Não, eu vou escrever x1, x2 até xn, isso aqui é zero para todo x1 em R. Isso aqui é basicamente porque a função f, como a ômega tem suporte compacto, então todas as fi's têm que ter suporte compacto, então em particular, isso aqui para todo i, né? Para todo multi-índice i. O que implica, né, que essa função que a gente está integrando ela é identicamente nula. Então, isso aqui vai implicar, logo, o I de ômega no x2 até xn, isso aqui vai ser zero, porque vai ser integral da função identicamente nula em x1. Tá? Logo, a gente tem essa conclusão, né, que a imagem realmente é uma forma com suporte compacto. Tá. Então, a gente tem um mapa que leva esse complexo de cadeia, né, que são as formas diferenciais, e um outro complexo de cadeia, que são outras formas diferenciais, as duas com suporte compacto. Agora, eu falei para vocês que isso é basicamente um mapa de cadeias. Então, lembra o que é um mapa de cadeias? Um mapa de cadeias é uma aplicação, isso é claro que é linear, né? Mas o mapa de cadeias é uma aplicação tal que, quando eu componho com a diferencial, eu tenho que é D vezes a diferencial. E essa é a condição que a gente normalmente tem para dizer que a gente pode passar para homologia, para cohomologia nesse caso. A gente vai ver que, na verdade, aqui não é exatamente isso daqui que acontece, mas aparece um sinal de menos. Bom, vamos fazer essa conta para verificar que isso aqui acontece, né? Então, eu afirmo que I composto com a diferencial é igual a menos a diferencial composto com I. Tá? Então, vamos fazer a conta para a gente se convencer que isso é verdade. Então, vamos supor que a gente pega uma ômega, uma K-forma com suporte compacto em Rn, e eu vou escrever a minha forma sempre
sempre que eu escrever ômega e eu quiser fazer a conta em coordenadas, eu vou escrever dessa forma, né? FI, e eu tenho aqui a parte que tem o dx1, e eu tenho o GJ, a parte que não tem o dx1. Tá, então vamos calcular o que é I da diferencial de ômega. Tá, então I da diferencial, isso aqui vai ser I da seguinte expressão, né? Eu vou diferenciar isso daqui, né? Então, quando eu derivo o FI, se eu derivar em relação a x1, eu vou ter dx1, dx1. Então, esse termo não tem. Então, eu tenho que pegar as outras derivadas do FI, né? Que não dependem de x1. Enfim, eu não sei quais que estão aqui dentro desse multi-índice, né? Então, mas eu sei que o 1 certamente não pode estar nessa somatória. Então, o primeiro termo vai ser o somatório em I, do somatório para I diferente de 1, de dFi, dxizinho, dxizinho, produto exterior com dx1, produto exterior com dxizão. Então isso aqui é diferenciado do primeiro termo. É claro que vai ter termos aqui que não vão aparecer, né? Os termos onde o izinho está contido no izão. Mas, enfim, eu deixo eles aqui na soma e se eu tiver o mesmo, ele vai ser simplesmente zero. Tá. E agora eu olho para a diferencial do termo de baixo. Então agora eu vou ter o somatório. Bom, eu vou escrever dois termos, né? Eu vou ter o somatório eu vou ter a diferencial de GJ em relação a x1, né? Então eu vou colocar ele primeiro, separado. Eu vou ter o dGJ dx1, dx1, dxj, e agora eu vou ter os outros, né, que vai ser a soma em J da soma para I diferente de 1, de dGJ, vai ficar claro no próximo passo por que eu estou separando esses dois, né? dxi, dxi, dxj. Na verdade, enfim, a princípio eu poderia juntar esses dois, né, e só colocar a soma para todo o izinho, né? Enfim, mas eu separei nesses dois termos por quê? Né? Porque agora eu vou aplicar esse operador I, que vai integrar no x1. Então, quando eu integro no x1, o que acontece é que esse termo daqui, né, que não tem nenhum x1, né, não tem nenhum dx1, ele tem dxi, dxj, e nem o I nem o j tem x1. Então, esse termo aqui vai morrer. E agora, esse termo daqui, o primeiro termo vai ficar. Eu vou integrar o dx1, mas primeiro eu preciso trocar a ordem, né? Então, eu troco a ordem para ele ficar da mesma forma que... Ele tem que ter essa forma daqui para a gente poder integrar, né? Então, o dx1 tem que vir primeiro, para essa fórmula daqui, para a gente poder aplicar a fórmula. Então, o primeiro termo vai ficar menos o somatório em isão, do somatório para I diferente de 1. Agora, eu vou integrar de menos infinito a infinito a derivada parcial de fi em relação a dxi. Eu integro o x1 e deixo as outras coordenadas, enfim, variarem. E eu integro isso aqui dx1 e aí eu escrevo o resto, né, que é dxi exterior, dx em maiúsculo. Então esse é o primeiro termo. E o segundo termo vai ser mais o somatório em J da integral de menos infinito a infinito de dgj dx1, e agora eu integro em x1 ponto dx1 dxj. E o último termo, como eu falei, né, para vocês, ele vai ser zero porque não tem nada em dx1. Tá. Então isso aqui vai ser, vai ter o primeiro termo, que eu não vou fazer nada. E o ponto é que o segundo termo, agora eu estou integrando de menos infinito a infinito uma função que tem suporte compacto, né, e eu estou integrando a derivada de GJ em relação a x1 dx1. Então isso aqui eu posso usar o teorema fundamental do cálculo, que vai dizer que o valor disso daqui vai ser zero, né, porque isso aqui tem suporte compacto, então vai ser GJ de um ponto fora do suporte, menos um ponto fora do suporte aqui. Então, para todo ponto x2 até xn, isso aqui é que a gente tem que fazer para todo ponto, né? Então, para todo ponto de x2 até xn, essa integral aqui vai dar zero. Então, o ponto é que essa função daqui, como função de x2 até xn, é a função identicamente nula. Então, esse termo aqui vai morrer. Então, eu vou ter menos a soma em I
da soma para i diferente de 1, izinho diferente de 1, da integral de menos infinito a infinito, de dfi dx izinho, de x1 ponto dx1, e agora multiplicado por dxi, produto exterior, dxi maiúsculo. Tá. Bom, agora a gente vai calcular o outro, né? Então esse aqui é, o operador integração avaliado em d ômega. Então agora a gente vai fazer d do i de ômega e ver o que vai dar. Então a gente já tem a expressão do i de ômega aqui, né? O i de ômega é essa integral, quer dizer, esse somatório aqui, soma em i dessa integral. Então agora a gente vai olhar para diferencial disso, né? Repara que só que agora a gente tem i de ômega é uma forma diferencial em Rn-1. Então só depende das coordenadas x2 até xn. Tá? Então a gente tem uma função aqui que depende só das coordenadas x2 até xn. Então a gente tem que derivar essa função. E aqui, como a função é contínua com suporte compacto, na verdade ela é sem infinito com suporte compacto, né? Então eu posso trocar a ordem da derivada parcial com a integral. Né? Então não tem problema nenhum. Então a gente pode pegar a derivada parcial aqui dentro, né? E aí colocar a diferencial do lado de fora. Então a derivada exterior de ômega vai ser, então, por linearidade eu posso colocar o di aqui, e agora eu pego a derivada parcial dentro da integral, então eu vou ter d fi dxi, eu faço, né, para todos os i's, vou escrever aqui, eu vou fazer a soma para i diferente de 1, porque o 1 não é uma das variáveis de Rn-1, e agora eu vou pegar a derivada parcial dentro da integral, então dfi dxi, para cada x1, dx1, e agora dxi dxi maiúsculo. E agora repara que a gente tem a mesma coisa, só com outro sinal. Então isso aqui é igual a menos i de d ômega. Tá? Então a gente provou exatamente essa equação daqui, né? Que i de d é igual a menos d de i. E o que isso implica? Isso implica que, como i é um operador que leva esse complexo de cadeias, nesse complexo de cadeias, essa equação vai implicar que a gente pode passar para homologia, né? Ou seja, o que aquela equação implica? Aquela equação implica que vai existir um operador que eu vou chamar de i estrela, que vai levar a cohomologia de Derham com suporte compacto de Rn na cohomologia de K-1 com suporte compacto de Rn-1. E esse operador, a gente já fez exatamente isso aqui em aula antes, né? A gente pega a classe de equivalência de alguma forma fechada, né, com suporte compacto. Então, alguém que está no núcleo, isso aqui vai ser levado exatamente na classe de equivalência da imagem de ômega por i. E por que isso funciona? Né? A gente tem que verificar duas coisas, né? Que o núcleo daqui vai no núcleo de lá e que a imagem daqui vai na imagem de lá. E exatamente por causa dessa equação daqui. Né? Então, se d de ômega é igual a zero, então i de... Não, então d de i de ômega é igual a i de d de ômega, que vai ser igual a zero. Ou seja, se eu pego um representante dessa classe de cohomologia, isso aqui vai dar alguém que está no núcleo da D do lado de cá. Então, ele representa alguma classe de homologia. E para ver que isso aqui realmente está bem definido, a gente tem que mostrar que não depende da classe do representante. Ou seja, se a gente agora olha para I, se a gente olha para a imagem de uma forma exata, né, I de D eta, isso aqui, faltou um sinal de menos aqui, mas enfim, não muda porque é zero. E aqui a gente vai ter menos D de I eta. Ou seja, D de menos I eta. Ou seja, a gente pegou uma forma exata e aplicou o I, isso aqui vai dar uma forma exata. Logo, esse I estrela aqui está bem definido. Né? Só depende da classe de cohomologia. Tá. Então, maravilha. A gente tem um operador, uma transformação linear, que vai levar esse espaço vetorial nesse espaço vetorial. E agora a gente quer mostrar que isso é um isomorfismo. Então, para mostrar que uma transformação linear é um isomorfismo, a gente tem que construir uma inversa. Então, isso é muito comum, né, em álgebra homológica. Né? A gente quer construir uma inversa no nível de cadeias.
ou seja, uma outra operação, né, que vai levar esse complexo de cadeias nesse complexo de cadeias. E, bom, se a gente der sorte, ela vai ser uma inversa de complexo de cadeia, vai ser uma inversa de I. Mas, em geral, isso é muito difícil de conseguir. O que a gente pode esperar é que a gente consegue uma outra transformação linear em cadeias, né, para formas diferenciais, mas que quando a gente passa para a homologia, que vai ser uma inversa, que ela vai induzir uma inversa para I estrela. Tá? Então, eu vou definir. Vamos definir. Definimos uma J. Não, vamos definir. Definir um operador J que vai na outra direção. Vai levar K-1 formas com suporte compacto em K formas de Rn com suporte compacto. E aqui, para a gente fazer isso, a gente vai pegar uma forma... Não, desculpa, aqui é em Rn-1. Rn-1. Tá. Então, para a gente fazer isso, a gente vai pegar uma forma em R e a gente vai pegar o produto exterior com essa forma específica. Então, vamos fixar, seja eta, uma forma em R com suporte compacto, tal que a integral de eta seja igual a 1. Tá? A gente sempre pode fazer isso, né? A gente pega uma função com suporte compacto que não é identicamente nula, maior ou igual a zero, que não é identicamente nula. Então, ela vai ser maior do que zero em algum ponto, ela é sem infinito, então ela é contínua. Então, a integral vai ser positiva. Então, a gente divide pelo valor da integral toda sobre R, e aí vai ter uma forma com essa propriedade. Tá? Então, a gente define. A gente pode definimos J de ômega como sendo, simplesmente, a gente pega o produto exterior com eta. Tá? E agora, a gente está fazendo uma identificação aqui, né? Ômega, a gente começa com uma forma que é uma K-1 forma em Rn-1. A gente vai ver ela como uma K-1 forma em Rn. Isso aí é basicamente o pullback da projeção, né? A gente tem a projeção de Rn para Rn-1, que vai basicamente esquecer a coordenada x1, e a gente pode pegar o pullback dela. Então, basicamente, a notação ela faz com que tudo fique quase que óbvio, né? Mas existe uma coisa acontecendo aqui, né? Que a gente está pegando uma forma. Essa ômega, ela é uma forma em Rn-1, ou seja, ela vai ser escrita, né, como coisas de dx, como produto exterior de termos dxi, onde i pertence a 2 até n. E essa forma daqui, ela vai ser exatamente os mesmos dxis. Só que o dxi aqui representa a coordenada de Rn-1 entre 2 e n. E aqui representa a coordenada de Rn. Mas, como ela é exatamente o pullback de uma coisa daqui para lá, ela vai ter também ela vai ser só escrita como combinação linear de termos envolvendo só os dxis com i de 2 até n. Tá? Então, assim, é completamente canônico, mas, por exemplo, né? Por exemplo, se a ômega foi escrita como... Bom, eu posso escrever ela sempre assim, né? Fi dxi, onde, enfim, o 1 não pertence a i, né? O i são termos que vão de 2 até n. E a eta, ela é, sei lá, uma função g de x dx. Então, agora, o que a gente vai fazer, né, a gente vai interpretar esse x, né, coordenado em R, como o x1. E o j de ômega vai ser eta, produto exterior com ômega, que é, basicamente, agora eu faço o somatório de g de x1 vezes fi vezes dx1, produto exterior com dxi. E agora, né, o 1 não pertence a i. Né? Então, é basicamente a coisa mais... enfim, é a única coisa que faz sentido. Mas só queria apontar o fato, né, de que realmente aqui tem um pullback envolvido, aqui também tem um pullback. Mas, enfim, a anotação ficaria muito carregada e é melhor não escrever, mas eu acho que está claro o que eu quero dizer, não tá? Tá, beleza. Então, agora vamos reparar o seguinte, né? A primeira coisa é que realmente o J está bem definido, né? Se eu pego uma forma com suporte compacto e eu faço o produto exterior com uma outra forma de suporte compacto, é claro que o suporte aqui vai estar contido, na verdade, por cada uma dessas funções, o suporte está contido no produto do suporte dessa com o suporte dessa, no produto cartesiano. Enfim, um conjunto que tem suporte compacto aqui, um compacto, produto cartesiano com compacto, está contido no compacto. Na verdade, é igual a um compacto. Tá. Então, repara que isso aqui está bem definido. J está bem definida.
e claramente é uma transformação linear. E agora a gente tem que ver o que acontece quando eu faço d de j de ômega. A gente vai ver que j é um mapa de cadeia menos de um sinal. E é exatamente o mesmo sinal, isso aqui vai ser menos dj. Né? Vamos ver, isso aqui é simples, né? É só a gente aplicar a regra do produto, dieta, produto exterior com ômega. E aqui a gente tem que reparar, né? A gente vai aplicar a regra do produto, vai ter um termo de ômega, dieta, menos, porque agora o grau dessa aqui é 1, eta exterior de ômega. Só que repara que eta ela é uma forma em R. Então, quando eu pego a derivada exterior dela, né, isso aqui dá zero, porque em R você não tem duas formas. Então, aqui realmente o comentário é importante, que esse eta, na verdade, ele é o pullback de uma forma em R. Então, a derivada exterior desse pullback é o pullback da derivada exterior. E essa derivada exterior ela é zero, porque isso é uma forma em R. Tá? Então, esse termo aqui é zero. Então, no final, a gente fica com menos eta produto exterior de ômega, que é exatamente menos j de d ômega. Tá? Então, beleza. Então, o j também tem a propriedade que d de j é igual a menos j de d. Tá, então, exatamente da mesma forma que o i, agora o j vai induzir um mapa na cohomologia. Só que agora vai na outra direção. Então, o que a gente tem é que o j... Bom, vou deixar isso aqui. Porque agora eu posso mostrar o que a gente tem. A gente tem um mapa I estrela que vai daqui para cá. E tem um mapa J estrela que vai daqui para cá. Então a gente gostaria de mostrar, vou chamar de afirmação. Afirmação. J estrela composto com I estrela igual a identidade. E I estrela composto com J estrela igual a identidade. Tá? Então, uma dessas é quase que trivial, a outra que é um pouco mais complicada. Então, primeiro, a gente vai ver, né, que se eu aplicar primeiro o J estrela e depois o I estrela, isso aqui vai ser a identidade, ou seja, essa segunda aqui é mais fácil. E ela é mais fácil, na verdade, porque ela já vale no nível de cadeias, né? Ela já vai para formas diferenciais. Se eu pego o J e depois eu acompanho com I, o que isso aqui dá? Né? J de ômega composto com isso aqui vai ser a integração da forma eta produto exterior com ômega. E agora, repara que o ômega, isso aqui é para uma forma, uma K-1 forma, com suporte compacto em Rn. Ou seja, eu escrevi ela aqui, né? Eu fiz até coloquei em coordenadas, né? Então, se a ômega ela tem essa forma, então a J de ômega vai ter essa forma daqui. E agora o que eu tenho que fazer é integrar isso aqui em relação a x1. Só que repara que essa fi daqui, ela não depende de x1 mais, né? Então essa fi é uma função que só depende de x2 até xn. Então quando eu integro isso aqui em relação a x1, eu posso usar o teorema de Fubini. Então na verdade essa integral daqui vai ser só a integral da g, que é basicamente a integral da ômega. Da eta. Então, isso daqui vai ser exatamente igual à integral só da eta, da integral sobre R, pelo teorema de Fubini. O que eu tenho que fazer aqui é integrar em relação à primeira coordenada e deixar o resto sozinho. Né? Então, isso aqui vai ser vezes ômega. Então, a gente supôs, né, que eta era uma forma em R que a integral dava 1. Né? Então, isso aqui dá exatamente ômega. Então, a conclusão é que se eu componho I com J, nessa ordem, eu tenho exatamente igual a identidade. Isso aqui é igual a identidade. Então, agora, se eu passo para a homologia, eu vou ter essa fórmula daqui. Né? Logo, I composto com J estrela, o mapa induzido na homologia é identidade, trivialmente, e a composição, quando eu olho para o mapa induzido na homologia, é a mesma coisa que a composição dos mapas induzidos. Então, o segundo fato aqui é quase que trivial. Agora, a gente tem que mostrar o primeiro fato. Né? E essa primeira equação aqui ela é um pouco mais complicada, porque, na verdade, quando primeiro eu faço I e depois eu faço J, isso aqui não vai ser identidade para formas diferenciais. Então, a gente tem que ver
o que é o J composto com I. Na verdade, a gente não precisa saber exatamente o que é o J composto com I. O que a gente tem que fazer é mostrar que esse operador daqui, né, o J composto com I, ele vai levar K formas com suporte compacto em K formas com suporte compacto. Então, o que a gente tem que mostrar é que esse operador ele é homotópico à identidade, onde essa homotopia é uma homotopia de cadeias. Né? Então, o que significa uma homotopia de cadeias? Significa que, vamos mostrar que a diferença entre esse operador e o operador de identidade é igual a D vezes algum L mais L vezes D. Onde L vai ser um operador que vai levar K formas em K menos 1 formas. É menos 1. Então, repara que é parecido com o I, mas é um pouco diferente, porque eu tô no mesmo complexo de cadeias, né, que são... cadeias... Isso. Eu tenho formas de Rn para formas de Rn, e eu estou só diminuindo o grau da forma. Né? Então, eu estou levando K formas em Rn em K menos 1 formas em Rn. Então, é o mesmo Rn. Né? Diferente do operador I. O operador I, ele leva K formas em Rn em K menos 1 formas em Rn menos 1. Então, ele está olhando para um complexo de cadeias diferente. E aqui o L é o mesmo complexo de cadeias, é tipo um operador diferencial, derivado exterior, só que em vez de aumentar o grau, ele está diminuindo o grau. Isso é uma homotopia de cadeias. Tá? Isso é muito parecido com o que a gente fez para mostrar a invariância homotópica. A gente usou a homotopia dos mapas para definir uma homotopia de cadeias. Tá? Só que aqui, enfim, é um pouco diferente, mas a ideia é basicamente a mesma. Em vez, na verdade, de a gente integrar de 0 a 1, como a gente fez no caso da homotopia de cadeias, o que a gente vai fazer aqui a gente vai integrar basicamente de menos infinito até o x. Né? Então, a gente vai usar a ideia do I, só que agora, o que a gente gostaria de definir, né? Gostaríamos de definir o L da seguinte forma. É uma espécie de integração truncada. Então, a gente gostaria de definir o L da seguinte forma. A gente vai pegar o ômega, só que agora eu tenho que... Isso aqui é uma K menos 1 forma no Rn inteiro. Então, eu vou ter que dizer o que seria isso aqui nos pontos x1 até xn. Então, eu quero integrar, fazer a mesma coisa, né? Eu quero integrar a primeira coordenada, só que eu vou integrar, em vez de integrar até infinito, eu vou integrar até o x1. Tá? E agora eu vou integrar em relação a essa coordenada. Eu vou escrever aqui da forma feia e depois eu escrevo da forma mais bonita. Né? Então, o que eu queria basicamente fazer, eu faço a mesma coisa, eu coloco o d de x1 aqui e eu integro isso aqui em relação à primeira coordenada até a coordenada x1. Essa notação aqui, em geral, a gente gosta de evitar, né, de colocar uma variável aqui e integrar em relação a essa variável. Isso aqui é um pouco confuso. O melhor é a gente usar um outro nome para a variável de integração. Né? Então, eu vou escrever isso aqui. Bom, usando a notação que a gente tinha antes, né, eu tenho o ômega, que vou escrever os termos que dependem de x1. E eu tenho os termos que não dependem de x1. GJ, dxj. Tá? Então, eu vou definir o L de ômega em x1 até xn como sendo... agora eu vou integrar x1. Né? Então, esse termo aqui não vai ser 0. Eu vou integrar vai ter a soma em i. Eu vou integrar o fi na primeira variável. Eu vou chamar de menos infinito até x1 e eu vou chamar isso aqui de t. Né? T ponto, dt. E agora eu deixo o xi aqui solto. Tá. Então, esse é o operador L. Só que esse operador L ele tem um problema. Né? O problema é que ele não vai levar formas de suporte compacto em formas de suporte compacto. Por quê? Porque se eu pego, por exemplo, um vetor aqui, né? um ponto x1 até xn, de Rn, que tá no suporte, onde uma determinada função f não se anula, o ponto é que para esse valor, x1 até x, se eu pego alguém onde f de x
de x1 até xn é de fato diferente de zero, o problema, na verdade, se eu pego um valor desse tipo aqui, onde um desses aqui é diferente de zero, o problema é que agora, se eu seguro esse ponto daqui, de x2 até xn, mas eu faço o x1 crescer, essa integral daqui, ela não necessariamente é zero para um x1 grande. Então, eu não sei mais, né, se o L de ômega tivesse suporte compacto, eu teria que dizer basicamente que para qualquer x2 até xn, vai ter um x1 grande o suficiente, de forma que isso aqui está fora do suporte. Então, eu precisaria que esse L de ômega se anulasse para um x1, x2 até xn, para qualquer uma das variáveis grande o suficiente. Ou seja, se eu fixo o x2 até xn, eu preciso poder pegar um x1 muito grande de forma que isso aqui que essa integral seja igual a zero. Mas eu não tenho nenhuma razão para poder dizer isso, né? Porque basicamente eu posso escrever a minha função assim, né? Então, eu estou fixando o x2 até xn, né? Digamos que... Deixa eu desenhar assim para eu explicar o que está acontecendo, né? Aqui eu tenho um gráfico, e digamos que aqui é o suporte da minha função. Tá. Aí eu posso pegar, por exemplo, um ponto aqui, onde a função não se anula. Então aqui é a minha coordenada x1, aqui é a minha coordenada x2, até xn. E o ponto é que essa função L de ômega, nesse ponto, o que a gente faz é o seguinte, a gente tem que calcular a integral do menos infinito até o x1. Tá? Tudo bem, até aqui não tem problema ela ser diferente de zero. Né, que essa integral de uma função, por exemplo, vamos supor que ela é positiva, mas enfim, o que acontece é que quando eu passo desse ponto daqui, eu vou ter uma função, digamos que ela seja sempre maior ou igual a zero. E a integral aqui, ela vai ser um número, enfim, um número positivo qualquer, para qualquer x1 maior do que o máximo aqui desse retângulo, né, dessa caixa onde o suporte está contido. Tá? Então, pode ser que a integral seja zero, que a gente dê sorte às vezes, mas não tem nenhuma razão para essa integral ser zero para esse x2 até xn. E aqui que é a sutileza, né? No caso da integração do operador i, como o operador i, depois, ele levava funções de Rn em Rn menos 1, então a gente pode simplesmente... A gente estava, na verdade, olhando para funções em Rn menos 1. Então, de fato, né, o suporte da integração total, ele vai estar contido, basicamente, nessa projeção para Rn menos 1 do suporte anterior. Só que agora, como a gente coloca essa variável a mais x1, isso aqui não vai ter suporte compacto necessariamente como uma forma de Rn. Então esse operador L, ele é uma boa ideia, mas ele não vai funcionar exatamente assim. Então eu vou chamar esse operador aqui que eu defini, não de L, mas de L til. Tá? Então L til vai ser isso daqui, e a gente vai ver que a gente vai ter que dar uma mexida com L, e ele não vai tomar valores, né? O L til, agora, ele vai pegar formas, K-formas de suporte compacto em Rn, e vai levar para K-1 formas em Rn, que não tem suporte compacto em geral. E agora a gente vai ter que fazer uma ginástica com esse L til para poder chegar no L que a gente quer. E para a gente ver o que a gente tem que fazer, a gente vai olhar para... A gente vai tentar ver o que acontece quando a gente faz a diferencial, a derivada exterior composta com L til e o L til composto com a derivada exterior. E vai uma conta interessante. Então o que a gente vai fazer, a gente vai tentar olhar para d de L til mais L de d til e ver o que dá. Tá, então vamos fazer essa conta. Tá, então deixa eu colocar um ômega aqui. Né? E a gente vai ver o que dá. Então, o que acontece quando o L til tem essa expressão? O que acontece quando eu pego a derivada exterior do L til de ômega? Então, repara, agora eu tenho uma função que depende de todas as variáveis, x1 até xn. A dependência em x1 está aqui na integral, nessa variável, nesse limite da integral, e a dependência nas outras coordenadas está aqui nesse ponto. Então, primeiro eu vou derivar em relação a x1. Então, quando eu derivo em relação a x1, eu posso aplicar o teorema fundamental do cálculo. É muito parecido, na verdade, com o primeiro caso da indução, no n igual a 1. Então, isso aqui vai dar... eu vou derivar em relação a isso aqui. O primeiro termo vai ser o próprio fi de x1 ponto, e agora eu vou ter dx1 produto exterior com dxi. Bom, esse é o primeiro termo da derivada exterior. Depois eu vou ter o termo que é eu pegar a derivada exterior dessa integral com relação às outras coordenadas. E aí, da mesma forma que eu justifiquei antes, eu posso pegar a derivada parcial dentro da integral. Então eu vou derivar fi com relação às outras variáveis. Então eu vou ter o somatório do somatório de i diferente de 1, de
da integral de menos infinito até x1 de df dxi x1 ponto dx1. Repara que eu estou integrando dentro dessa integral. Eu estou derivando dentro dessa integral. Então, o dxi ele só aparece aqui, né? Dxi exterior dxizão. Tá. Agora, isso aqui é o primeiro termo. Agora, o segundo termo, que é L... Ah, não, botei o tio no lugar errado. É o L tio de d ômega. Tá, o que é o L tio de d ômega? Eu vou pegar o d de ômega. Então, deixa eu escrever aqui o L tio e eu vou escrever a derivada. Tá, então, eu vou derivar primeiro essa parte daqui, né? Então, eu tenho fi dx1 exterior dxi. Isso aqui vai ser... Eu vou pegar todas as derivadas de fi, mas eu não preciso pegar em relação a x1, né? Da mesma forma que eu expliquei antes, né? Porque se eu pegar em relação a x1, eu vou ter dx1 dx1, né? Então, isso vai dar zero. Então, eu vou olhar para a soma em i diferente de 1 de dfi dxi dxi dx1 dxi maiúsculo. Repara que aqui eu não troco a ordem, porque, enfim, eu estou pegando a derivada exterior mesmo, não estou integrando nada por enquanto. E aí, mais o que acontece nesse segundo termo, né? Então, nesse segundo termo, eu vou de novo escrever a soma em dois pedaços. Então, eu vou ter a soma em j. Eu esqueci de botar o j aqui. Eu vou primeiro olhar para a derivada em relação a xi, d de gj em relação a x1, desculpa, dx1, dxj. E agora eu vou olhar para os outros termos, né? Os termos em j, os termos para i diferente de 1, de dg, dxi, dxi, dxj. É muito parecido com a conta que a gente fez antes para mostrar que o di era menos id. Né? A única diferença aqui é que a gente não está integrando de menos infinito a infinito, a gente está integrando só até um x1. A gente está pegando uma integral que para em algum momento. E agora, o que a gente vai ter? Né? O ponto é que, quando a gente agora aplica esse L tio, o L tio ele vai fazer o quê? Ele vai integrar a coordenada x1. Então, esse termo daqui, esse último termo daqui, não tem x1. Então, esse termo daqui, o L tio vai ser zero. Tá. Agora, esse primeiro termo daqui, né, eu vou integrar o x1, mas eu tenho que estar com o x1 aqui na frente, da mesma forma que a gente fez para o i. Né? Então, a gente tem que trocar essa ordem, vai ter um sinal de menos. Então, deixa eu escrever o que a gente tem. Né? O primeiro termo ele vai ficar lá, integral de fi de x1 ponto... não. Eu acho que eu esqueci, desculpa, eu esqueci de integrar aqui, né? Esse aqui, na verdade, aqui era integral de menos infinito a x1, eu esqueci. Tá. Então, esse termo vai ficar ali. Não, desculpa, não estava certo, estava certo. Isso, eu fiz o teorema fundamental do cálculo aqui, então eu tenho de fato certo isso aqui. Isso aqui é o somatório, eu vou deixar ele ali. De fi de x1 ponto dx1 dxi. Tá, o segundo termo é esse termo daqui, né, que eu também vou deixar parado por enquanto. Então, é quando eu peguei a derivada dentro da integral. Diferente de 1, na integral de menos infinito a x1, de dfi dxizinho de x1 ponto dx1. Desculpa, eu vou voltar a minha notação. Vou colocar um t aqui, né, para ficar mais bonito a notação. Não é legal a gente colocar a mesma variável dentro da integração e no limite da integral. Então, dxi, dxizão. Tá. Agora, a gente vai integrar esse termo daqui. Né? Então, eu vou olhar para tudo que tem x1. Então, vai ser todos os termos da primeira, os termos aqui da primeira soma. Só que eu tenho que trocar a ordem para poder aplicar a fórmula, basicamente. Né? Então, isso aqui vai ser... ou então, simplesmente, que é quando eu coloco o d de x1 na primeira coordenada. Né? Então, eu tenho que trocar a ordem para ter, e vou ter um sinal de menos. Então, vai ter menos a soma sobre izão, da soma sobre i diferente de 1. E agora eu vou integrar de menos infinito até x1, essa derivada parcial, df di, dxizinho, de t ponto, dt,
agora dxi, dxizão. E, finalmente, eu vou integrar esse último termo daqui, né? Então, eu vou integrar essa função de menos infinito até x1. Então, eu vou fazer direto num passo, né? Isso aqui é a integral de uma derivada parcial em relação a x1 dx1. De zero, de menos infinito, até o valor escolhido x1. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, de novo, isso aqui vai dar exatamente o somatório em j de gj de x1 ponto dxj. Tá, então estou fazendo isso daqui avaliando no ponto x1, x2 até xn. Tá, então o que acontece aqui é que esse termo daqui e esse termo daqui se cancelam. E aí no final, repara que a gente tem exatamente o ômega, né, no ponto, enfim, x1 ponto, né? Ou seja, o próprio ômega. Então, o que eu fiz aqui foi avaliar isso daqui no x1 ponto. Então, no final, a conclusão é que D de L til mais L til de D é igual a identidade. Isso aqui é um pouco estranho, né? Porque isso aqui está dizendo que a identidade e o mapa zero são homotópicos, né? Como uma homotopia de cadeia. Mas essa identidade, na verdade, não é exatamente identidade, é inclusão. É inclusão porque a gente está pegando formas de... Não, na verdade, isso não... Não, isso está certo, né? Porque a gente está pegando, na verdade, K-1 formas em Rn com suporte compacto, incluindo dentro de K-1 formas sem suporte compacto necessariamente. O que isso aqui está dizendo é que o L til está dando uma homotopia de cadeias para esses dois complexos. Basicamente, isso está mostrando que a inclusão e o mapa zero são homotópicos. Então, eles vão gerar isomorfismos em homologia. Mas não é isso que a gente quer. O que a gente quer é construir um L, né? Que é um mapa... Cadê? A gente gostaria de definir um L dessa forma, né? Então, a gente quer definir esse cara daqui, né? Um mapa que vai levar K cadeias com suporte compacto em K-1 cadeias com suporte compacto. Então, agora a gente vai fazer uma pequena mágica algébrica. E a mágica algébrica é simplesmente a seguinte coisa. Eu vou definir, eu sei que o L til tem essa propriedade, e o que eu quero é olhar para a identidade menos L composto com I. Não, menos J composto com I. Então, eu vou fazer um pequeno truque algébrico, que é o seguinte, né? Usando esse fato daqui, eu vou definir o L como sendo L til composto com a identidade menos J composto com I. E isso daqui vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. A gente vai conseguir mostrar que o L vai ser exatamente a homotopia de cadeia, que vai fazer essa equação funcionar, e que realmente ele vai estar definido com o contradomínio certo. Então, primeiro deixa eu mostrar a equação, porque a equação é a parte mais fácil, né? Então, vamos ver o que dá D de L mais L de D. Aqui é super simples, isso aqui vai dar D de L til de identidade menos J composto com I, mais L til de identidade menos J composto com I de D. Eu vou parar de escrever o composto, né? Porque tudo aqui todos esses mapas aqui, quando eu coloco o mapa do lado do outro, isso aqui é tudo composição. Então, eu vou ter D de L til menos D de JI. E agora eu vou ter... Não, desculpa, está faltando D de L til de JI. E agora eu vou ter L til menos L til JI D. E agora eu uso o fato de que tanto o I quanto o J são mapas de cadeia menos de um sinal. Na verdade, o ID é menos DI, então isso aqui é antissimétrico, né? Então quando eu troco a ordem eu tenho um sinal de menos, e depois eu troco o D com o J de novo, e aí eu vou ter mais um sinal de menos. Então no final eu vou ter, eu não vou mudar esse sinal daqui, para pegar o D e trazer D para cá. Então o que eu vou ter no final vai ser... Eu vou ter DL... Não, está faltando um D aqui. Eu vou ter DL til mais L til D menos DL til. Agora eu coloco J em evidência. Não, deixa eu escrever mais um passo, né? DL til
vezes JI menos... Agora eu estou trocando o JI com D, né? Então eu vou ter menos L til D JI. Tá. Então, DL til mais L til D, a gente viu que é igual a identidade. Então, isso aqui, os primeiros dois aqui vão dar identidade. E agora eu coloco o JI em evidência do lado direito. Então, eu vou ter menos DL til mais L til D composto com J composto com I. Então, isso aqui é a identidade. Então, vai dar identidade menos JI. Então, a conclusão é que, né, identidade menos JI é igual a DL mais LD. Então, essa é a equação que a gente obtém, que é a equação que está dizendo que a identidade e a composição de J com I são homotópicos existe uma homotopia de cadeia entre identidade e JI. Agora, só para o argumento ficar completo, eu tenho que realmente mostrar que esse L tem a propriedade que eu quero, né? O L ele é um operador que vai levar K formas de suporte compacto em K menos 1 formas de suporte compacto. Então, bom, por que isso é verdade? Eu sei que... Enfim, o que a gente sabe? Né? A gente sabe que o L til ele leva K formas de suporte compacto em Rn, em K menos 1 formas de Rn-1, mas a gente não sabe que o suporte é compacto. Tá? E ao mesmo tempo, e agora a gente pega identidade menos JI. Isso aqui, de novo, vai levar... Bom, isso aqui a gente sabe que vai levar K formas de suporte compacto em K menos 1 formas. Não, isso aqui vai levar em K formas de suporte compacto. Certo? Porque, enfim, tanto esse quanto esse, bom, identidade, e esse aqui a gente viu que tanto o I quanto o J levam formas de suporte compacto em formas de suporte compacto, e esse aqui diminui o K e o N, e esse aqui aumenta o K e o N. Então, beleza. Então, o que a gente tem que ver agora é o que acontece quando eu faço L de algum ômega. Né? Então, eu vou pegar um ômega qualquer, que está aqui, e eu vou aplicar L de ômega, para ver, a afirmação é que isso aqui tem que estar contido, tem que ter suporte compacto. Vamos fazer essa pergunta. Então, vamos fazer a continha. A continha vai deixar tudo claro, né? A continha vai mostrar... Bom, isso aqui vai dar L til de identidade menos JI de ômega. Tá, então a primeira coisa, isso aqui vai dar, né? L til de ômega menos L til de J de I de ômega. Bom, agora vamos ver o que acontece quando a gente faz L til de J de I. Bom, e a afirmação que eu vou fazer aqui é que o L til de J... Bom, o que acontece... vamos ver. O L til... O que é o L til de J de ômega? Bom, o J, lembra, ele vai pegar uma forma K menos 1 com suporte compacto. Deixa eu fazer um... Não, deixa para não confundir. Deixa eu chamar de... ômega til. Vou chamar I ômega... Vou fazer essa continha daqui. Vou chamar I ômega de ômega til. Né, e vou calcular o que é o L til de J de ômega til. Tá, então, o ômega til, ele é igual a... Isso aqui é uma K forma, um K menos 1 forma, em Rn menos 1, com suporte compacto. Tá, então, eu vou fazer essa continha daqui. Então, o que é o ômega til? Vocês vão ver que não depende... Esse I aqui não vai ter não vai fazer nenhuma diferença no final. Deixa eu ver. Não, deixa eu fazer a conta toda, na verdade. Deixa eu não ficar com medo da conta. Vamos fazer a conta. Tá. Então, vamos escrever o ômega da forma que a gente sempre escreve, né? Então, isso aqui é Fi de dx1 dxi mais o somatório de GJ dxj. Tá, então, I de ômega é igual ao somatório. Agora eu integro a Fi, né? De menos infinito a infinito.
de x1 ponto dx1. E agora eu tenho dxi. E agora, o que acontece quando eu pego j de ômega? Isso aqui vai ser igual a... Bom, eu vou pegar essa integral sobre I sobre o conjunto Izão de eta produto exterior com essa coisa. Dx1 ponto, dx1, e agora dxi. E agora, o ponto é... O ponto é que agora eu vou... eu vou olhar para o que acontece quando eu aplico L2 nisso daqui. Né? Então, quando eu faço L2 de J de I ômega, o que eu faço agora é, eu vou integrar isso daqui, ou seja, eu vou integrar o eta só até o parâmetro x1. Né? Então, isso aqui vai ser igual. Bom, e agora eu separo, né? Então, isso aqui vai ser a soma em I. Agora eu vou integrar o eta de menos infinito até x1. Não, desculpa. O ponto... Deixa eu me lembrar. O que eu estou querendo mostrar? Né? O que eu estou querendo mostrar é que isso daqui tem suporte compacto. Então, o que eu estou querendo mostrar é que, basicamente, dado um... O ponto é que eu estou querendo mostrar que L de ômega tem suporte compacto. Então, isso aqui é uma K-1 forma em Rn com suporte compacto. Então, o que eu vou fazer... Deixa eu simplificar aqui. Né? Eu vou pegar um x1 até xn. E o único ponto onde dava problema no L2 era quando a gente fixava um x2 até xn e pegava um x1 sendo muito grande. Então, é isso que eu vou mostrar. Então, tem que mostrar que isso aqui é zero, desde que uma das coordenadas, x1, seja muito grande. Esse era o ponto que o L2 não tinha essa propriedade. E isso era o que faltava para mostrar que a imagem do L tem suporte compacto. Tá, então, deixa eu olhar para isso aqui nesse caso específico. Né? Então, o que acontece é, eu preciso olhar para o que é o L de ômega nesse caso. Então, o que acontece é que o L de ômega, nesse caso, vai ser L2 de ômega. Então, vamos voltar ali. Né? No caso em que x1 é muito grande. Então, eu vou ter que o L de ômega, nesse caso, vai ser igual ao L2 de ômega para x1 até xn, menos o L2 de ji de ômega para x1 até xn. E agora que é o ponto, né? O ponto é que o L2, quando eu pego a integral, na verdade é mais simples do que eu estava escrevendo, né? Então, o ponto agora é que se x1 é muito grande, então o L2 nesse ponto vai ser exatamente a mesma coisa que o I. Né? Porque o que acontece? Né? O L2 de ômega, lembra, isso aqui vai ser igual à integral de menos infinito até x1 de ômega ddx1. Bom, vou colocar assim no ponto T, né? X2, etc. Ponto dt, né? Quando tem um T e o resto. E é o ponto aqui que quando x1 é suficientemente grande, isso daqui é a mesma coisa que integrar de menos infinito a infinito. Né? Quando eu estou fora quando x1 é de forma que isso aqui está fora do suporte, então isso aqui é a mesma coisa. Então o L2 em x1 ponto, isso aqui é a mesma coisa que o I de ômega em ponto. Então esse aqui é o fato. Né? Se eu pego um x1 muito grande e eu avalio isso daqui, isso aqui vai ser uma K-1 forma. Uma K-1 forma em Rn. E isso daqui vai dar
Bom, isso aqui vai dar a mesma coisa, que isso aqui vai ser uma K-1 forma em Rn, justamente, que vai ser, basicamente, vai ser igual ao I. Né? Então, no final, isso aqui, quando eu aplico isso daqui no x1 até o xn, isso aqui vai ser igual, isso aqui vai ser basicamente igual ao I de ômega. Ou na verdade, tem um termo em dx1, né, que... Bom, deixa eu escrever. Não, o L2, na verdade, ele não tem um termo em dx1. Ele tem só uma... exatamente isso, né? O L2, ele é uma forma diferencial em Rn, mas ele não tem um termo em dx1. Ele tem uma dependência em x1. Né? O ponto é que isso aqui vai ser, para um x1 com um valor absoluto muito grande, isso aqui vai ser igual ao I de ômega em x1 até xn. E agora menos a mesma coisa aqui, né? Eu vou ter o L2 nesse ponto, vai ser menos I, J, I de ômega em x1 até xn. Bom, na verdade em x2 até xn. X2. Que agora, e basicamente isso aqui não depende mais de x1. Esse aqui é o ponto. E a questão é que eu não sei o que é J composto com I, mas eu sei que I composto com J é identidade. Então esse termo daqui vai ser identidade. Então o ponto é que isso aqui vai ser I ômega menos I ômega, que é igual a zero. Tá? Então o ponto aqui, né, o ponto crucial é que esse L2, se eu fixo o x2 até xn, eu posso pegar um x1 suficientemente grande, de forma que essa integral, se eu integro até o x1, isso aqui é a mesma coisa que integrar de menos infinito a infinito. Então, o ponto é que o L2 ele não tem termos em dx1, mesmo ele sendo uma forma diferencial em Rn, mas, quando eu faço esse joguinho daqui, né, o L2, para um x1 até para um x1 suficientemente grande, ele vai dar a mesma quando eu avalio em ômega. E pego um ponto dessa forma para um x1 suficientemente grande, uma vez que eu fixo o x2 até xn, ele vai ser igual, o valor dessa forma diferencial vai ser a mesma forma diferencial que I ômega. É claro que I ômega é uma forma diferencial em Rn-1, então eu tenho que fazer o pullback para Rn, mas enfim. Se a gente escrever a expressão em termos de diferenciais de dx2 até dxn, isso fica canonicamente igual. Né? E aí no final isso aqui vai ser a mesma coisa, uma coisa menos a outra, que vai dar zero. Então o ponto, a conclusão, é que o L de ômega de fato é uma forma com suporte compacto. Então eu tenho o que eu queria, né? Então a gente pode voltar para cá e tem o fato de que a identidade menos JI é igual a DL menos LD. Tá, então vamos... Só para concluir o argumento, né? A gente tem que a identidade menos JI é igual a DL mais LD. Então, isso aqui vai implicar que a identidade... Bom, o que acontece é que quando eu pego uma forma ômega e eu faço... Basicamente eu olho para o que é a identidade menos JI. Eu olho para o mapa induzido, né, de uma classe de homologia ômega, isso aqui vai ser, bom, isso aqui vai ser basicamente, isso aqui é a classe de homologia de identidade menos JI de ômega, que é igual, agora eu uso essa equação, né, DL mais LD de ômega. E isso daqui bom, a gente sabe que a ômega é fechada, então isso aqui dá zero, porque a ômega é uma representante de cohomologia, e a gente vai ter D de alguma coisa, né? Então a classe de homologia, de cohomologia de uma coisa exata, é exatamente zero. Tá? Então isso aqui implica que, né, a identidade, o operador induzido pela identidade, que é o ômega, é igual a J composto com I, estrela de ômega, que é igual ao mapa induzido por J, composto com o mapa induzido por I de ômega. Então a gente tem que a composição na outra ordem é também a identidade. Então a conclusão é que a gente conseguiu de fato mostrar que o J estrela é a inversa do I estrela. A conclusão é que o J estrela é a inversa do I estrela. Logo, em particular,
estrela é um isomorfismo. Pronto. Tá bom? Alguma dúvida? Tá. Então agora, para terminar, a gente vai ver... Bom, isso aqui é o final da demonstração. Lembra que a gente estava demonstrando, que a gente demonstrou então que o HK de Rn, com suporte compacto, né, por indução, isso aqui é igual ao HK menos N mais 1 de R. Então, apliquei a indução N menos 1 vezes para chegar até a K menos N mais 1 de R. Então, isso aqui vai ser exatamente igual a R se K é igual a N e 0 se não. Beleza. Então, agora, o nosso objetivo, lembra, era mostrar a dualidade de Poincare. Então, o que diz a dualidade de Poincare? Ela diz... Nosso objetivo era mostrar a dualidade de Poincare para a cohomologia de De Haen. Então, ela dizia o seguinte, né? Considera M uma variedade orientável, compacta, sem borda. Tá? Então, a cohomologia de De Haen de M é isomorfa a N menos K, ésima cohomologia de De Haen de M, só que agora eu pego o dual. E o mapa simplesmente era um mapa integração. Então você pegava uma ômega aqui, uma classe de homologia de ômega, e você levava na integral de ômega produto exterior com um ponto. Então isso aqui induz um homomorfismo, né, uma transformação linear, no espaço de classe de cohomologia. Eu posso pegar uma classe de cohomologia qualquer e colocar aqui, se for n menos k, a variedade tem dimensão n, e isso aqui vai cuspir um número real. E a gente mostrou na aula passada, né, que isso aqui estava bem definido, né, que isso aqui não depende do representante, aqui não depende do representante. Tá. Então a gente vai, como eu falei na aula passada rápido no final, a ideia aqui é a gente usar uma espécie de indução. Mas é uma indução basicamente por conjuntos abertos, né? Então o que a gente vai fazer, a gente precisa escolher uma base. A demonstração é a seguinte. A demonstração é uma espécie de indução. Só que é uma indução, e não na dimensão, mas é uma indução no conjunto de abertos para uma cobertura. Então, é uma espécie de indução. Então, o que a gente vai fazer é a gente vai fixamos uma boa cobertura finita de M. O que significa uma boa cobertura? Significa que a gente vai poder escrever M, isto é, a gente vai poder escrever M como uma união de um número, sei lá, nzão de conjuntos abertos, onde cada um desses conjuntos é aberto, o I é aberto, e a interseção arbitrária de cada deles, quando ela não for vazia, ela vai ser difeomorfa o espaço euclidiano Rn. Tá? É um aberto, bom, enfim, isso inclui, né? Isso aqui implica, em particular, que, para o caso de um conjunto só, ele é sempre difeomorfo Rn. Enfim, se a gente só quisesse abertos difeomorfos Rn, isso aí é fácil. A gente pega, basicamente, para cada carta, a gente pega uma bola dentro da imagem da carta e pega para a imagem da bola. Só que a gente quer essa condição um pouquinho mais forte, né? Então, o que a gente quer, basicamente, é que, se eu pego, por exemplo, duas bolas, eu quero que a interseção seja uma coisa assim, né? E o que eu não quero é que, digamos, considerar conjuntos dessa forma, né? Que a interseção agora é uma coisa que tem outra topologia. Então, como que eu faço isso? Né? Eu expliquei um pouco na aula passada rapidinho, mas eu vou falar de novo. Bom, a gente pode pegar uma carta e pegar uma bola ali. O ponto é que se a gente pegar uma carta perto dessa bola, isso é mais fácil quando você consegue mergulhar. A gente mergulha a variedade num RM, né? Para um M muito grande. O que a gente faz, a gente pode usar, por exemplo, o espaço tangente de um ponto para projetar a variedade perto desse ponto, pelo teorema da função implícita, a gente consegue projetar, a gente consegue um difeomorfismo, na verdade, de uma vizinhança desse ponto para o espaço tangente. Né? Então,
Eu fiz esse desenho na aula passada, né? Então a gente consegue uma carta que é basicamente vai numa vizinhança aqui para o espaço tangente. E o ponto aqui, basicamente, como isso aqui é muito próximo da identidade, quando a gente varia esse ponto um pouquinho, a imagem dessa bola nesse outro espaço tangente aqui vai ser um conjunto que ainda é convexo, né? Porque a bola é estritamente convexa, então quando eu passo para lá, esse conjunto vai continuar sendo convexo. Então, basicamente, eu posso pegar essa bola daqui, posso pegar essa outra bola para um ponto suficientemente próximo, e eu posso sempre fazer isso de forma que eu posso sempre, basicamente, preencher essa variedade com bolas dessa forma, com um número de bolas tal que na interseção com uma outra carta, né, um número a princípio enumerável, de forma que se eu olho para uma dessas bolas, né, para um desses U's, numa outra carta, isso vai ser um conjunto ainda convexo. E a gente usa uma propriedade importante de convexos em Rn, que é a interseção de convexos. Se ela não é vazia, ela tem que ser convexa ainda. Então, basicamente, a gente vai ter essa propriedade. E se o conjunto for finito, se a variedade for compacta, então o conjunto é finito. Se ela for não compacta, a gente vai conseguir um conjunto a princípio infinito. Tá. Então, na verdade, o que a gente vai provar, a afirmação é a seguinte. É um pouquinho mais forte do que o que eu escrevi aqui. A afirmação é: se M é uma variedade orientável, não necessariamente compacta e sem bordo, que possui uma boa cobertura finita, então vale a dualidade de Poincare, só que uma das cohomologias a gente tem que usar a cohomologia com suporte compacto. Então isso aqui é um resultado um pouquinho mais forte, só que a gente vai precisar basicamente desse resultado para poder fazer a indução, porque a indução a gente vai basicamente fazer uma indução com o número de abertos, o número de elementos da cobertura. Tá. Então a gente vai basicamente mostrar que se a afirmação vale para U e para V, então ela vale para a união de U e V. Na verdade, se ela vale para U, para V e para a interseção de U com V, então ela vale para a união. Então, o passo de indução, que é a única coisa que falta mostrar. Passo de indução é se a afirmação vale para U, V e U interseção V, então a afirmação vale para a união de U com V. É isso que a gente vai mostrar, tá? E aí, claro, por indução, a gente consegue pegar a união de vários desses abertos. A gente vai pegando a união de cada vez mais um a mais e a gente consegue. E o nosso passo inicial de indução é usar o próprio Rn. Então, se a gente tiver um aberto só, que é o caso do Rn, né, então o caso K igual a 1, né, é o caso em que U é isomorfo Rn. E nesse caso, a gente, enfim, segue do lema que a gente mostrou, né, que o H0 de Rn, a operação que leva isso aqui no Hn de Rn com suporte compacto, simplesmente vai pegar uma função e vai levar na integral, uma função constante, na verdade, né? Vai pegar uma constante e vai levar na integral da constante vezes a função sobre, vezes a classe de equivalência, ou a classe de homologia, sobre R. E, enfim, isso aqui claramente é linear e é sobrejetivo. Então, o 1 vai na integral de ômega, isso aqui, enfim, isso aqui vai ser sobrejetivo, claramente. Então, isso aqui tem que ser, os dois têm dimensão 1, então isso aqui tem que ser um isomorfismo. Tá, então, esse é o primeiro passo de indução. E agora vamos mostrar que se ela vale para U e para V, para interseção, então ela vale para união. Então, aqui a gente vai precisar da sequência de Marre-Vietores. E, enfim, a gente tem a sequência de Marre-Vietores para a união de U com V. O que a gente vai precisar é da sequência de Marre-Vietores para a cohomologia com suporte compacto. Então, o que a gente precisa é de uma sequência de Marre-Vietores da seguinte forma, né? Eu vou ter o HK, suporte compacto, U e V dual, indo na cohomologia de de Rham de U dual, mais a cohomologia de de Rham, suporte compacto de V dual, indo para a cohomologia de de Rham da interseção
dual. E agora é um pouco engraçado, porque repare que a gente tem uma sequência exata com os duais dos espaços vetoriais. Então, na verdade, a sequência exata original que a gente pode pensar é a sequência exata sem os duais. E a sequência exata sem os duais, ela é na outra ordem, né? Porque quando a gente dualiza um mapa, a gente tem os espaços na outra direção. Então, na verdade, a sequência que a gente precisa é uma sequência que coloca... Primeiro vem a interseção, depois vem a soma direta e depois vem o termo da união. Então é um pouco engraçado, né? Porque é diferente da ordem que a gente tem. E pode até parecer que, enfim, não vai funcionar, né? Porque se a gente tem um conjunto contido no outro, naturalmente a gente tem o mapa restrição de formas diferenciais. Só que aqui a gente não tem formas diferenciais, a gente tem formas diferenciais com suporte compacto. Isso vai fazer toda a diferença. Porque se a gente tem, por exemplo, um conjunto A, se a gente tem A aberto contido em B, então a gente tem naturalmente um mapa que pega formas diferenciais em B e leva em formas diferenciais em A, que simplesmente pega uma forma diferencial e restringe ela de B para A. Só que esse mapa não funciona para formas diferenciais com suporte compacto, porque se a gente pega uma forma diferencial que tem um suporte e o A está contido no suporte, e é um conjunto aberto, então quando a gente restringe para A, isso não vai ter mais suporte compacto. Só que a sacada é que, para suporte compacto, a gente tem um mapa na outra direção. A gente tem um mapa que vai levar formas diferenciais com suporte compacto em A para formas com suporte compacto em B. E o mapa é simplesmente a extensão. Porque se eu pego uma forma aqui com suporte compacto em A e o A é aberto, então isso quer dizer que eu posso estender ela para B com o... Eu posso estender ela para B, vou escrever assim, ômega B, basicamente, vale onde você define ômega, esse ômega P de P, isso aqui é ômega P para P em A e 0 para P que não está em A. Isso aqui faz sentido porque o suporte de ômega, o feixe do suporte, está contido em A, que é um conjunto aberto. Então, A menos o suporte, isso aqui vai ser um conjunto aberto, e a gente pode definir onde a função tem 0, então a gente pode definir fora desse A com um 0. Isso aqui vai estar bem definido, vai ser suave, e não tem problema nenhum. Então, é usando esse mapa daqui que a gente define os mapas que vêm daqui. Então, a gente vai fazer da mesma forma que a gente definiu, a gente chegou na sequência de mais vetores, né? O que a gente precisa, na verdade, é de uma sequência exata curta de complexos de cadeia. Então, o que a gente vai fazer, né, a gente vai olhar para a sequência que vai levar as formas diferenciais da interseção com suporte compacto, nas formas diferenciais de U com suporte compacto, mais ômega K de V com suporte compacto, em ômega K da união com suporte compacto. E agora, né, a gente vai pegar uma forma aqui e vai levar na extensão dela, desculpa, a gente começa na interseção. A gente vai pegar uma forma na interseção, vai estendê-la para U, depois vai estendê-la para V. E aqui eu vou colocar um sinal de menos. E depois a gente vai pegar uma forma em U e uma forma em V, e vai estender elas duas para a união. E vai colocar um sinal de mais. Não é restrito, é a extensão, né? Pronto. Então, enfim, é simples ver que isso aqui é uma sequência... que esses mapas daqui, eles são mapas de cadeia, né? Porque isso aqui claramente comuta com... Essa extensão claramente comuta com a derivada exterior. E a gente tem que ver agora que isso aqui é uma sequência exata curta. Sequência exata curta. Ou seja, curta significa simplesmente que a gente tem uma sequência exata com 5 termos e os 2 termos da extremidade são 0. Isso significa ser curta. Agora, a sequência exata significa que, enfim, primeiro, o núcleo dessa daqui é trivial, essa daqui é sobrejetiva e o núcleo dessa é igual à imagem dessa. Tá? Isso aqui é uma conta muito parecida com o que a gente fez no caso sem suporte compacto. Tem basicamente coisas... esse passo, a exatidão aqui e aqui são triviais e a exatidão aqui usa basicamente partições da unidade. Então é o que a gente fez da outra vez. Então a gente tem uma sequência exata curta. E aí, por aquele lema do zigue-zague, né, de álgebra homológica, isso aqui vai induzir uma sequência exata longa, que vai ser exatamente essa sequência daqui. Né? Então a gente tem uma sequência exata longa, que é essa daqui. E agora, quando a gente tem uma sequência exata de espaços vetoriais,
a gente pode dualizar e a gente vai ter uma sequência exata aqui. Né? Agora, só que agora a gente troca a ordem. Então repara que o que eu vou fazer agora, eu vou olhar para a sequência com n menos k. Né? Então tem uma numerologia aqui simples, né? Que a gente tem um n menos k. E aqui isso aqui vai para o n menos k mais 1. E aqui vai para o n menos k menos 1. Agora a gente troca a ordem, então quando a gente vier para cá, eu vou ter o h n menos k mais 1 da interseção dual. E aqui eu vou continuar. E agora eu coloco a sequência de mais vetores normal, né, do HK. Então, da cohomologia de de Rham. O HK de U mais o HK de V. E agora o HK de U interseção com V. E assim por diante. Tá. Então, agora eu vou ter o outro mapa, né, que é o HK mais 1 de U interseção V. E agora não é muito difícil de ver que esses mapas aqui, que esses quadrados aqui vão comutar. Porque basicamente, se eu primeiro pego a integral e depois eu pego a extensão e olho para o dual, isso aqui vai ser igual a, enfim, pegar primeiro o mapa da restrição e depois pegar o mapa integral. Né, que é esse mapa da dualidade de Poincaré. Está faltando n menos k aqui em tudo. N menos k, n menos k, n menos k. Então esses quadrados aqui vão comutar. Isso aqui é simples de ver. E a gente tem que ver depois que esse quadrado aqui comuta também. Isso aqui é um pouquinho mais chatinho, mas enfim, isso aqui eu vou deixar como exercício. É só a gente usar o lema do zigue-zague, né? Então seguir. Esse aqui é o mapa conectante, que vai pegar uma fileira e vai levar na próxima. Né? Então a gente tem que pegar aquele elemento do lado de lá e trazer ele para cá, né? Fazendo aquele zigue-zague. Enfim, mostrar que isso aqui é mesmo, se a gente fizer isso, depois integrar, é a mesma coisa que primeiro integrar e depois fazer isso para o dual do outro. Tá? Então isso aqui é um exercício, na verdade, não completamente trivial, mas é um exercício. E agora eu vou abusar aqui do espaço da câmera e colocar mais um termo para a esquerda, que é o HK mais 1 de U mais HK mais 1 de V. E agora eu vou ter o HN menos K mais 1 de... Não, desculpa, eu fiz ao contrário. Aqui é K menos 1. Menos 1. HN menos K mais 1 de U mais HN menos K mais 1 de V indo para cá. Pronto. Isso aqui também comuta facilmente, né? Que é o mesmo que aquele dali, só que 1 grau para trás. E agora a gente vai usar o chamado lema dos 5. Né? O lema dos 5 é um lema muito importante e não é difícil de mostrar, mas, enfim, também acho que não vale a pena eu fazer aqui agora. E ele basicamente diz o seguinte: se eu tenho duas sequências exatas longas, de forma que eu tenho mapas de cadeia que vão daqui para cá, eu vou chamar esses mapas de 1, 2, 3, 4 e 5. E o lema dos 5, ele diz... Lema dos 5, ele diz que se 1, 2, 4 e 5 são isomorfismos, então o 3 é um isomorfismo. Então repara que, se a gente acreditar no lema dos 5, a gente vai ter que, pela hipótese de indução, o 1, o 2, o 4 e o 5 são isomorfismos, né, que a gente está supondo que a dualidade de Poincaré funciona, vale para 1, 2, 4 e 5. E isso vai implicar que vai valer para a união também. Tá? Então, esse é o ponto final da demonstração. A gente só tem que entender como que funciona esse lema dos 5. Esse lema dos 5, talvez o mais difícil seja o enunciado. Agora, é o tipo da coisa, né, como o lema do zigue-zague, que você é tipo um rio meio sinuoso, mas que você vai seguindo as setas e você vai chegando, não tem muito como errar. Então, por exemplo, se você quiser mostrar que esse 3... se você supuser que 1, 2, 4 e 5 são isomorfismos, você quer mostrar que o 3 é isomorfismo, você vai pegar alguém aqui, tal que, quando você aplica pelo 3, vai dando 0, né? Para mostrar, por exemplo, que o núcleo é 0.
E aí você vai aplicar essa outra daqui, vai dar 0, e aí, enfim, você vai poder ir por cima, e aí você vai voltar, e simplesmente vai seguir o rio, basicamente, e vai conseguir mostrar que o fato dessas outras, da 1, 2, 4, 5 serem isomorfismos, vai implicar que o núcleo tem que ser 0 e que a imagem tem que ser tudo. Tá? Só um último comentário, que essa hipótese é mais forte do que o necessário. Essa é a hipótese, digamos, que é fácil de você se lembrar. Você tem um mapa no meio e tem dois isomorfismos dos dois lados, então o mapa do meio é um isomorfismo, mas essa propriedade é mais forte do que o necessário. Você só precisa que um desses aqui, eu acho que esse aqui é subjetivo, aquele ali é injetivo ou vice-versa. Então, o 1 e o 5 não precisam ser isomorfismos, é só metade que a gente precisa. Tá? E com isso, a gente finaliza o passo de indução e a gente finaliza a demonstração da dualidade de Poincare. Beleza? Então tá, até quarta-feira.